Aleluia. Glórias a Deus. Adore Ele mais um pouco. Aleluia. Diga para Ele que Ele é lindo. Diga para Ele que Ele te completa. Diga para Ele que você o ama. Adore-o mais um pouco. Fecha seus olhos. O Senhor é suficiente para nós. O Senhor nos completa. Não precisamos de outros deuses. Aleluia. Glórias a Ele. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é digno das tuas mãos santas levantadas. Ele é digno da tua voz, do seu talento. Ele é digno da tua mente sã. É dele. Aleluia. Da próxima vez que Satanás falar que você não pode, apenas o adore. Adore o Rei e você espanta Satanás. Aleluia. Louvamos a Deus por mais essa tão preciosa oportunidade que Ele nos dá. Agradecemos a Ele por todos os seus feitos maravilhosos na nossa vida, pela oportunidade de estar aqui nessa igreja, conhecer esse povo, mais um povo que vai morar no céu. Se a gente nunca mais se vê aqui na terra, com certeza eu vou encontrar vocês lá no céu. Eu vou falar às irmãs que cantaram aqueles hinos maravilhosos, né? Aquela igreja linda, maravilhosa, né? Vou rever, se a gente não se vê mais, senão Jesus vem antes de novembro, a gente vai se ver lá, né? Vou rever vocês. Mas a gente tem muito para fazer ainda. Amém? Então, Efésios capítulo 2, nós vamos ler o verso 8 que nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Ontem nós nos dedicamos mais e falamos mais sobre a excelência do ato reconciliador de Deus. Falamos que quando do pecado original de Adão, trouxe-nos maldições. E essas maldições eram para ser eternas, porque elas nos distanciaram de Deus. E elas nos fizeram inimigos de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre a graça. Então você pode tomar o seu assento, adorando e louvando o nome dEle. Mas mesmo quando Deus sabia que éramos inimigos dEle, ainda no processo da reconciliação, o pecado de Adão fez-nos um abismo entre nós e o nosso Deus, levantou um muro muito grande, muito alto. Era impossível ao homem, pela sua disposição humana, pelos seus feitos humanos, voltar-se a Deus, ao seu Criador. Era impossível o homem, pelos seus feitos, pelas suas obras, voltar ao seu Criador. Gênesis 3:23, a Bíblia nos diz que Deus expulsou Adão do jardim do Éden. E Deus colocou anjos para guardar o jardim, para que Adão não voltasse mais para lá. Paulo também fala em Romanos 3:23, que todos haviam pecados e todos estavam destituídos da glória de Deus. Lá no Salmos de número 14:2, a Bíblia fala que Deus, olhando dos céus abaixo, não viu um justo sequer, ninguém que fazia o bem. Então a nossa sentença já estava determinada, era a morte eterna. Nós merecíamos a morte eterna e era isso que nós iríamos receber. Mas Paulo também fala e nos explica muito bem na carta de Efésios, essa exímia carta paulina, essa princesa das cartas paulinas, essa carta que foi escrita para explicar o porquê da morte de Jesus na cruz e como aconteceu esse processo da reconciliação. Paulo fala que pelo beneplácito da vontade de Deus, ele decidiu, ele concordou que fosse dessa maneira. Deus então precisava aplicar a sua justiça
para redimir o homem pecador. Só existia um meio, Deus aplicando a sua justiça. E essa justiça exigia que, para que o homem novamente tivesse a chance de ser salvo e que fosse redimido com seu Criador, era necessário o derramamento de sangue de um homem reto, santo e justo. Não mais sangues de cordeiros, de ovelhas, de bodes. Não mais. Esses sacrifícios apenas distanciavam de ano em ano a situação triste do homem pecador. Na justiça de Deus só foi encontrado um homem. E a Bíblia fala que Deus, Romanos 8:32, e Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas aplicou a sua justiça, levando Jesus para a cruz, morrendo morte de cruz. Lá em João 13:16, eu gosto muito de frisar isso, que a Bíblia expressa o amor, o tão grande, o tão muito amor de Deus, falando que de tal maneira Deus amou o mundo, então Ele deu Jesus. Essa tal, numa versão mais apurada, ela nos traz uma compreensão dessa forma. De que forma Deus amou o mundo? Da forma de cruz, da forma de sacrificar o seu Filho na cruz. A forma que Deus encontrou para nos reconciliar novamente com Ele, para abrir o caminho, para estender novamente a ponte sobre aquele abismo imenso, escuro, sombrio, era que seu Filho morresse na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Era a morte mais humilhante, era a morte mais desprezível, era a morte mais horrenda, foi a morte mais desumana e foi a morte mais terrível de se morrer. Foi a morte de Jesus na cruz. Amém? Em Efésios 2:8 nós acabamos de ler que pela graça, porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. O próprio texto, o próprio verso explica o que é graça. Graça é dom de Deus, é presente dele. Graça vem dele, emana dele, sai dele, constitui Deus graça. Então foi um presente a salvação. Ele não tinha obrigação nenhuma, ele é um Deus santo, ele é puro. E ele criou um homem puro, santo também. E o homem se distanciou dele. Então a graça, ele decidiu dar-nos a sua graça. É um presente. Não tem como nós pagarmos. Não tem como comprar a graça. Não tem como barganhar a graça. Você só tem que receber. Ela é de graça. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A graça, no contexto teológico, os teólogos, estudiosos gostam de explicar que é um favor imerecido. No Antigo Testamento, a versão mais próxima que se encontra para a graça no hebraico original do Antigo Testamento é misericórdia. Mas também nós encontramos hoje uma explicação diferente um pouco para a misericórdia. Graça e misericórdia são muito parecidas, mas são distintas em si mesmas. Enquanto a graça é o favor de Deus imerecido, é aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é Deus deixando de nos dar o que merecíamos. E o que é que nós merecíamos? A morte. Mas Deus deixou de nos dar a morte, a misericórdia, para nos dar a graça, aquilo que não merecemos. Você pode adorá-lo por isso? Amém? A graça é então o favor imerecido que Deus nos concede. A graça faz parte do caráter, dos atributos de Deus. A graça é emanente dele, faz parte do seu caráter divino. A graça, ela não emana do homem, ela não combina com o homem, ela é própria de Deus. Nós somos filhas da graça. Essa é a expressão mais forte aqui nessa noite, filhas da graça. E em Coríntios 12:9, a primeira parte nos diz: a minha graça
te basta. A minha graça te basta. E eu quero ficar nessa palavra. Eu estava em um hospital. A minha mãe estava operada há 10 dias, na cama, quietinha ali. Ela fez uma cirurgia para tirar uns tumores cancerígenos do seu interior. E essa cirurgia foi muito grande. Então ela estava tremendamente debilitada por causa disso tudo. E já faziam 10 dias quase que nós estávamos ali, eu acompanhando ela ali. E de repente chega uma moça, menor do que eu, meia franzina, para não dizer bem magrinha, e disse assim, em voz bem alta e num tom bem firme. Chegou perto da minha mãe e disse: eu vim te ensinar a voltar a andar. E pegou a minha mãe e sentou na cama. E eu já pulei na frente, falei: como assim? Ela tem um corte enorme. Ela está aí quase 10 dias. Ela está muito fraca. E eu já estava pronta para pegar aquela moça e tirar ela dali. Calmamente ela se apresentou e foi conversando com a minha mãe. E aos poucos minutos a minha mãe estava em pé naquela enfermaria, dando os primeiros passos. Aleluia. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. E ele disse assim: eu sou Jesus, o homem que vai te ensinar a andar novamente. Quantas de nós paramos de andar? Quantas de nós paramos no meio da caminhada? Deus disse: vai até o fim. Você foi no início, você começou bem, você parou. Satanás te fez parar. Ele fez uma incisão em você. Ele te deixou debilitada. E lá dentro você começou a perceber que através daquela incisão você tinha coisas ruins. Ele começou a produzir isso na tua mente. E você parou de andar. Mas o homem de Nazaré está aqui nessa noite. O homem de dores. Ele vai te ensinar a andar novamente. Levanta a tua mão e adore, porque Ele está aqui nessa noite. Ele vai fazer paralítico andar novamente. Ele vai fazer enfermos saírem daqui curados e andando novamente. Ele vai fazer seus sonhos acontecerem. Como foi cantado, você cantou aqui sobre os sonhos. E eu quero perguntar para você: você está acreditando nos sonhos de Deus na tua vida? Você precisa crer. Você precisa crer, porque se você não acreditar, você vai parar de andar. É isso que Satanás quer fazer. Mas continue, porque o homem que nos ensina a andar está aqui novamente. Aleluia! Adorado. Nós precisamos começar bem. Nós precisamos continuar bem. E nós precisamos terminar bem. É assim que é para ser. Se for diferente, você precisa desesperadamente nessa noite gritar o nome dele e falar: Jesus, me ensina novamente a andar. Eu parei na caminhada. Falaram que eu não cantava bem. Eu parei então de cantar. Falaram que eu não pregava nada. Então eu parei de pregar. Falaram que eu não servia para o ministério. Então eu parei de tentar. Falaram que o meu casamento não ia dar certo. Então eu parei de acreditar. Falaram que essa doença era para a morte. E até hoje eu estou esperando, porque eu sei que ela vai me matar. No nome de Jesus Cristo nessa noite. Jesus tem cura para teu corpo físico nessa noite. Ele quer te voltar a fazer andar.
Receba essa palavra no nome de Jesus. Ele tem cura nessa noite. Ele tem restauração. Ele tem de novo a jornada que você deixou guardada. Está lá, está te esperando. Não é para outro, é para você. Por quê? A tua graça, fala comigo, a tua graça me basta. Aleluia, aleluia. Um louco entrou numa escola e assassinou só as meninas daquela sala. Foi terrível isso. A cidade ficou em choque. Mas o que mais a cidade se espantou foi que um pai daquelas meninas foi até a casa do assassino, daquele monstro homem, porque ele tinha uma esposa e tinha filhos e ela não sabia de nada. Aquele pai foi até lá, bateu na porta, estava amparado pelo seu pastor. Quando ela abriu a porta, ela se assustou, mas ele disse para ela: eu vim te trazer o perdão e eu vim oferecer a minha ajuda. Ele entendeu o mistério da graça. Aleluia. Quantos de nós estamos lá no dia do acontecimento ainda? Quantos de nós estamos lá ainda diante do túmulo? Quantos de nós estamos ainda lá diante da dor daquela violência sexual? Quantos de nós estamos lá diante ainda daquele dia da despedida, que o patrão te despediu sem nenhuma explicação, ele te despediu? Quantos de nós estamos ainda lá naquele lugar, quando nossa mãe disse: você não vai dar em nada, porque você não presta, você não vale nada, você não vai ser nada? Quantos de nós ainda estamos imbuídos naquele sentimento de dor e decepção, a qual alguém se levantou e nos acusou indevidamente? Você precisa perdoar esse momento da sua vida, porque a graça dele é suficiente para você. Amém? Eu tinha 11 anos de idade. Eu amava meu pai, embora ele fosse muito ruim para minha mãe. Ele judiou muito da minha mãe, mas ele era bom para nós como pai. Mas um dia ele me decepcionou muito. Eu estava deitada ainda, adolescente, gosta de dormir um pouquinho mais, e eu nem era das que era muito dorminhoca, né? Eu sempre levantava cedo. A gente, quando morava no interior, bem na roça, era eu que levantava para fazer as mamadeiras dos neném da minha mãe, que ela teve 7, eu sou a segunda dos filhos. Mas era triste porque as mamadeiras eram de vidro, não era de plástico agora, igual é agora silicone, era vidro. E aí minha mãe sempre falava: não esfria a mamadeira no balde de água fria. E eu levantava sonolenta, fazia mamadeira e tá lá no balde de água fria. Daqui a pouco, pleque, eu falava: ai mãe, a água ficou branca de novo. Então eu sempre levantei cedo. Lá se vai mais uma mamadeira, né? Mas esse dia eu estava ainda dormindo e meu pai bateu na porta, abriu a porta e disse para mim, ele falou: levanta sua múmia. Era poucos os dias que eu tinha aprendido sobre as múmias do Egito na escola. Aquilo doeu muito. Era muito feia as múmias, tudo enrolado. Aquilo doeu muito. Eu chorei o dia inteiro. Estava lá. Ficou lá na infância. Eu cresci, me casei. Meus filhos já estavam crescendo. Mas eu ainda me lembrava que eu era uma múmia. Mas um dia eu fui para a igreja bem cedo. Eu dobrei os meus joelhos e falei: Jesus, hoje eu quero destruir esse dia. Eu não quero mais na minha vida. Hoje eu quero apagar esse dia da minha história. Eu não quero ouvir mais meu pai dizendo isso. Quis me lembrar disto.
Então aquele dia eu chorei muito ali no banco e disse para Jesus: me cura. E eu perdoo, meu Pai, eu libero o perdão. Me dá teu perdão, porque eu preciso liberar perdão para Ele agora. E a partir de hoje, esse dia está apagado da minha memória. E a dor, ela não vai mais fazer parte do meu coração. E Deus fez assim, porque Ele disse para mim naquele dia: a partir de hoje, aprenda que a minha graça te basta. Aleluia. Você precisa voltar naquele dia, hoje. Você tem uma oportunidade. Você vai voltar lá naquele dia e você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Você vai dizer: fecha seus olhos agora. Você pode fazer isso agora mesmo. Nós não precisamos esperar o momento da oração. Senhor Jesus, onde houve a dor, Senhor, passa agora teu óleo. Aonde houve o distrato, cura agora a ferida, Senhor. Aonde houve o abandono, traz agora a porção da tua alegria, do teu contentamento. Traz agora a porção do teu amor, do teu abraço, do teu ser, para completar esse vazio, Senhor. Aonde houve, Jesus, a destruição dos sonhos, aonde morreu aquela menina linda que sorria e era encantadora, aonde morreu aquele homem que um dia ele pegou seu pai fazendo uma coisa tão ruim que ele ficou tão decepcionado. Vai lá agora, Jesus, e cura agora, no nome de Jesus. Seja curado agora, no nome de Jesus. Seja curado agora, no nome de Jesus. Levanta a tua mão e diz: eu recebo essa cura. Eu recebo essa cura. Essa cura é para mim. Essa palavra é para mim. E a graça, ela me basta. A graça, ela me basta. Amém. Eu quero contar a história da Corrie de Boom. A Corrie de Boom, ela tem uma autobiografia. É uma mulher de uma fé maravilhosa. E essa mulher, na Segunda Guerra Mundial, na resistência alemã, ela perdeu praticamente toda a sua família. E ela mais sua irmã foram levadas para o campo de concentração. E ali elas sofreram fome, sede, frio, maus tratos, abusos. Mas Corrie de Boom nunca perdeu a sua fé. E ali ela conseguiu evangelizar muitas mulheres. E muitas mulheres receberam Jesus ali naquele campo de concentração. Mas a irmã de Corrie de Boom ficou muito doente e veio a falecer. E Corrie de Boom tinha uma preocupação na sua mente. Ela se lembrava que na sua casa ela tinha feito um refúgio secreto, um esconderijo para esconder os judeus. E ela conseguiu esconder muitos. Mas ela tinha uma preocupação: será que eles foram salvos? Será que a resistência alemã os encontrou e os matou? Então ela sofria com esse sentimento, ela tinha essa angústia no seu coração. Mas a história diz que um dia ela recebeu uma carta. E antes de eu falar da carta, o pai de Corrie de Boom era um joalheiro. E ele tinha muitos relógios também, e relógios de muito valor na sua loja. Então, quando ela abriu a carta, ela encontrou alguns códigos e ela conseguiu puxar o selo da carta. E atrás do selo estava escrito: todos os relógios de alto valor foram salvos. Você entendeu? Eles estavam dizendo que todos que estavam no refúgio secreto foram salvos. Aleluia. Ela ficou muito feliz. Corrie de Boom foi liberta. Abriram um dia as portas, atiraram para fora e disseram: vá embora. E ela foi embora. Até hoje. Recente ainda ela vivia. Mas não existe especialista em refúgios, refugiados, que consegue explicar o que aconteceu para eles libertarem a Corrie de Boom. Mas eu sei, ela encontrou a graça.
encontrou a graça. Um dia sua irmã teve um sonho antes de morrer e disse: nem eu e nem você vamos estar aqui para o Natal, porque Deus me mostrou num sonho que Ele vai nos tirar daqui. Antes do Natal, sua irmã faleceu. Ela estava na glória com o Senhor. Antes do Natal, corre, saiu. Ela passou o Natal com a sua família. Você pode adorar o nome do Senhor? Salvas pela graça, filhas da graça. Aleluia, aleluia. A minha graça te basta. É triste, pastora Cibele, é triste as irmãs que estão aqui, quando nós ficamos sabendo de mulheres, amigas nossas, pastoras, obreiras, que não entenderam a graça. Eu conheço a história. Eu morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e era muito recente o acontecimento dessa esposa de pastor que desanimou da obra, e ela tacou fogo no próprio corpo. E lá do hospital, gemendo, chorando, ela pediu que de alguma maneira ela precisava pedir perdão para a igreja, para ela não morrer sem salvação. E ela justificou que ela cansou da igreja, da obra, do trabalho. Não entendeu a graça. Não entendeu a graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Perto da nossa cidade, ali em Descanso, agora Santiago do Sul, Pinhalzinho, uma cidade bem próxima, e nós tivemos a situação mais terrível e triste que aconteceu ali no extremo oeste. Um pastor amarrou a própria esposa numa árvore no meio do mato, não muito longe da sua casa. Golpeou 2 vezes seu pescoço e a deixou ali por 15 dias para morrer à míngua. Ele não entendeu a graça. Oh Deus de misericórdia! Dias depois eu estava orando por essa situação, e o Espírito Santo revelou para mim, naquela noite, naquela madrugada, eu precisei acordar o pastor Valmir e falar: ora comigo, porque Deus mostrou para mim que o diabo gostaria de fazer isso com cada uma de nós que recebemos a graça de Deus. Não nos levar fisicamente para o mato, nos amarrar numa árvore e nos deixar morrer à míngua, mas nos prender espiritualmente, nos prender no nosso passado, nos prender nos nossos pecados, nos prender nos nossos erros, nos prender nas tragédias da nossa vida e deixar que venhamos morrer à míngua, deixar que venhamos contrair depressão no nome de Jesus Cristo. Todo jugo, todo jugo, todo império, todo reino de Satanás contra a tua vida seja quebrado. Tenha uma consciência limpa em Cristo, o dono da graça. Sejamos livres dos nossos jugos. Não carregue jugos com você. Abandone-os no pé da cruz. Você sabe do que eu estou te falando. Você carrega jugo por causa do teu passado. Você carrega jugo por causa daquilo que te aconteceu. Aí você diz: ah, mas eu tenho uma justificativa. Não tem. Não se apoie nessa justificativa, porque ela vem do inferno para te aprisionar. Levanta a tua mão comigo. Grita bem alto: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Aleluia. Aleluia. Não é fácil pastorear o oeste catarinense. Confesso para vocês, não é fácil. Mas tem uma coisa que eu preciso revelar para vocês. O oeste não precisa de roupa. O oeste não precisa de dinheiro. Isso não vai resolver o problema das igrejas sofridas no oeste catarinense. Ajuda.
Mas a ideia que se passa é que os pastores do Oeste Catarinense estão passando fome. Olha para mim, vocês vão ver que não é verdade. Eu estou bem forte, firme, constante, animada na obra do Senhor, sabendo que o meu trabalho não é vão no Senhor. Os pastores do Oeste não andam igual índio, sem roupa, com trapo. Não. Mas sabe do que nós precisamos? Vocês sabem do que nós precisamos? De oração. Nós precisamos de obreiros que sejam fortalecidos, sejam maduros espiritualmente. Precisamos de parceiros de oração, precisamos de intercessores na oração, precisamos de companheiros de oração, precisamos que Deus levante aqui no meio de vocês homens e mulheres capacitados espiritualmente, maduros espiritualmente, e vão lá guerrear a guerra que nós guerreamos todos os dias. Somos carentes, sim, mas carentes de pessoas maduras espiritualmente. O Oeste Catarinense, ele tem uma guerra espiritual que ela é ferrenha, ela é 24 horas, ela é todo dia. Nós não temos sede de pão e não temos fome de pão e sede de água. Temos sede de Deus, fome de Deus. Nossa vida, ela tem que ser uma vida de oração todos os dias. Nós não temos folga. Esposa de pastor do Oeste Catarinense não tem dia de beleza, não tem dia de folga. Porque se você bobear, o diabo vem te dar uma rasteira e você fica sem saber o que fazer. Porque o reino de Satanás, ele existe e ele impera nas regiões mais difíceis, aonde as culturas, as potestades infernais se apoiam nas culturas das pessoas, se apoiam na cultura alemã, na cultura italiana, nos polacos, os poloneses que tem ali. E eles vão para a igreja, eles frequentam a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Quando você aperta ele e fala: filho, não quer entregar tua vida para Jesus? Ele diz: não posso, pastor. Os parentes vão me abandonar. Eu não vou poder mais almoçar na casa da minha mãe. E é verdade. Então nós precisamos de oração. Eu sei que essa igreja aqui, espiritualmente, ela é pastora da igreja lá no oeste de Chavantina, é isso? Isso. Sabe o que vocês como igreja têm que fazer? Um dia na semana jejuar pelas igrejas do Oeste Catarinense. Um dia na semana orar, levantar um clamor, falar: Deus, cobre aquelas esposas com teu sangue, cobre aqueles pastores com teu sangue, cobre aqueles filhos com teu sangue, Deus, guarda eles. Amém. Nós lutamos 3 meses com uma moça endemoniada. Era uma adolescente de 15 anos. Eu tinha acabado de, com muito esforço, em todos os talentos que Deus me deu, ensinar ela a tocar um instrumento. Ela estava tão feliz. E nós começamos a acudir aquela menina totalmente, de maneira terrível, endemoniada. Íamos lá, orávamos, expulsava aquele demônio, ele ia embora. Passava 1 semana, 2, daqui a pouco de novo. E isso foi durante 3 meses. A família dessa moça chegou a acampar na igreja porque não tinha mais pais para ficar na sua casa. E ali a gente começou a virar noite com aquela moça. Os obreiros, os poucos que nós tínhamos, um presbítero passou um dia na porta da igreja. O pastor falou: você precisa vir nos ajudar, porque tá eu e a Simone aqui, está difícil. E ele disse: não, pastor, não fui preparado para isso. Enfim, a situação ficou caótica. Nós pedimos ajuda para as igrejas perto. Alguns pastores foram ali nos ajudar. E a gente falava: ou nós não somos crentes, não somos nada, né? Ou o negócio é feio mesmo. Aí vieram 2 obreiros que eram famosos, expulsar demônio. E estava a moça lá no canto. Eu já estava cansada, fui para casa. Ficou o pastor Valmir lá, mas alguém, de repente eu escuto um trupé. Aquele banzé na igreja, corre lá para ver. Falei: meu Deus, a mulher matou todo mundo. O cão pegou, estraçalhou tudo. Cheguei lá, tá aqueles 2 homens em cima daquela moça. E o pastor Valmir chegou e mandou aquele demônio silenciar. E aquela menina ficou quieta, ficou sentada. Por quê? Eles chegaram. Sabe o que eles falaram para o pastor Valmir? É manha. É coisa de adolescente.
O pastor Valmir falou: então, por favor, vai lá orar por ela. Quando eles foram, ela deu uma de direita, de esquerda, jogou os dois para longe e falou: pastor Valmir, socorro, não sacode. E lá vai o pastor Valmir de novo enfrentar o capeta ali e repreender e fazer o diabo ficar quieto. Mas enfim, de gente em gente que foi passando, a moça foi ficando liberta. Um dia o pastor Valmir viajou. Era tarde da noite, a família me liga. Eu falei: meu Jesus, agora é a prova de fogo da irmã Simone. É agora que vai saber se a irmã Simone é crente ou não, né? Irmã Simone, corre aqui, nós já estamos com os irmãos aqui, o negócio está feio. Fui lá, repreendi, os irmãos juntos. Amém, a moça ficou quieta. Fui para casa, dobrei meu joelho e falei: Deus, essa moça ainda não está liberta. E eu quero que o Senhor fala para mim, mostra para mim, revela para mim na tua palavra o que está acontecendo. Deus me mostrou. Deus me levou para um texto do Antigo Testamento que falava em alianças. Escute. Enquanto Deus me revelava isso, escuta os irmãos trazendo a moça para dentro da igreja, quebrando tudo de novo. Fui lá na igreja, minha mãe estava em casa ainda, era viva. Falei: mãe, fica orando. Liguei para o pastor vizinho, falei: pastor, nós estamos naquela situação de novo, o senhor não pode mandar uns obreiros aqui? O pastor Valmir não está em casa. Ô irmã, desculpa, mas hoje não vai dar, amanhã a gente manda. Eu pensei: até amanhã nós já morremos tudo, o diabo comeu nós tudo ali dentro, né? E eu fui para a igreja, falei: ó, vou lá, seja o que Deus quiser. Cheguei lá, confrontei aquela menina. Aí ela tampou os ouvidos, ela tampou o olho. Muita gente tem nas suas casas 3 macaquinhos. Um tampa a boca, outro tampa os olhos, outro tampa o ouvido. É demônio, tá? É demônio. Então eu repreendi um por um. Confrontei aquela moça e disse: você vai contar hoje que aliança você fez com o diabo, porque ele vai destruir a tua vida, ele vai destruir a tua família, e nós vamos amanhecer aqui na igreja, e você vai ter que confessar o que foi que você fez. Ela começou a chorar e ela começou a dizer: eu pedi para o meu pai um celular, ele não me deu, então eu estava vindo para a igreja e eu senti que o diabo estava falando comigo, porque eu estava muito brava com meu pai. Então eu disse para o diabo: se você me der o celular e tudo mais que eu te pedi, eu vou ser sua daqui para frente. Naquele dia o diabo dominou aquela moça. Então naquela hora nós repreendemos aquele espírito que estava dominando aquela moça, e ela confessou com a boca dela. Ela disse: eu quebro essa aliança hoje, eu não quero mais nada com Satanás. A partir daquele dia, isso já estão fazendo mais de 3 anos, ela está livre. Aleluia! Eu estava sozinha, pensava que estava, mas a tua graça me basta. Aleluia, aleluia. Mudou uma feiticeira na frente da igreja, e o Espírito Santo falou para mim: ela veio com o propósito de te matar. Eu passava bem longe da casa dela, mas era em frente à igreja, eu não tinha muito o que fazer. Eu comecei a orar, mas fiquei com medo. Nunca tive medo disso. E eu fiquei muito doente. Por 3 meses eu sangrei. A anemia foi lá em cima e eu caí de cama. Eu quase morri. Um dia o pastor Valmir olhou para mim e falou assim: pelo amor de Deus, passa alguma coisa no teu rosto, porque não dá para olhar para você, não dá para ver o olho de tão branca que eu estava. Foi um irmão na nossa casa e ele disse para mim: irmã Simone, o diabo fez macumbaria, feitiçaria, fizeram um monte de coisa para te matar. Aquilo começou a gerar assim, um medo no meu coração. Eu não ficava sozinha, eu passava mal, eu tinha surtos, eu ficava desesperada, eu tinha que alguém estar comigo. Eu acabei num centro cirúrgico, minha mãe tinha falecido, era recém. Parei com os discipulados, parei com as aulas, parei com o trabalho com o ministério feminino. Vinha para a igreja, ficava sentadinha, bem quietinha. Não levantava para adorar, para orar, para fazer nada. O pastor Valmir avisou na igreja: a irmã Simone não está muito bem, quero que a igreja compreenda, vamos estar orando por ela.
E eu estava ali morrendo. E um dia eu entrei em batalha com o Senhor. Me tranquei na igreja, dobrei meus joelhos, comecei a confessar todos os pecados que eu lembrava que eu ainda não tinha confessado. Até quando eu roubava doce dos meus irmãos, até quando eu mentia para minha mãe, confessei tudo. Falei, se o diabo está encontrando uma porta para me matar, essa porta vai ser fechada hoje. Confessei tudo que eu lembrava, e falava, Espírito Santo, me ajuda a lembrar. E em lágrimas eu ia confessando. Falei para Jesus das irmãs que falaram mal de mim, eu tinha ficado sentida. Falei para Jesus das vezes que eu queria um sapato novo e o meu marido não me deu. Falei tudo. Falei para Jesus que era muito difícil pastorear o Oeste, e como é que ele esquecia a gente ali. Era isso que ele fazia, mandava a gente lá e esquecia a gente lá. Falei tudo. Falei, então me perdoa. E Deus começou a me dar um vislumbre da sua graça. E o pastor Valmir ministrou uma coisa muito dura no meu coração, porque ele é marido, mas ele é pastor também. E ele disse assim, Simone, nós só vamos ter sabedoria, e uma das maneiras de Deus nos ensinar a sabedoria é a dor. Eu falei, não, Deus. Mas ele disse, mas tem outra maneira, o amor. Eu falei, então eu quero aprender a sabedoria pelo amor. Eu ia para a igreja, dobrava meus joelhos e falava, Deus, estou aqui. É a Simone, lembra? Estou doente, Jesus, mas me dá da tua graça, porque ela me basta. Me dá da tua graça, me dá da tua graça. E Deus foi ministrando a sua graça no meu coração. Meu coração estava azedo, estragado, ferido. Eu não aceitava aquilo na minha vida. E através da graça, Deus me fez entender que o diabo não tem domínio sobre a nossa vida. Ele estava mentindo para mim e eu estava acreditando. Aquela feiticeira, em nenhum momento ela teve a autoridade de apontar um dedo contra a minha casa, ou contra meus filhos, ou contra a minha vida, ou contra a nossa igreja. Ele estava mentindo. A graça me revelou a abundância dos seus cuidados. Eu levei um ano para me restaurar, mas eu estou aqui hoje em pé, pela graça. Aleluia. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Nós chegamos em Santiago do Sul. É uma cidade de 1.700 habitantes apenas. É um povoado. Mas nós já ficamos sabendo que ali tem muitas divisões de igreja, muitas divisões de ministérios. E ficamos sabendo que ali tem muitos feiticeiros também. E eu estava dormindo, tem uma semana que nós nos mudamos para lá. E pela madrugada, eu e o pastor Valmir nos levantamos. Nós estamos com um propósito, estamos orando até Jesus voltar, se Deus quiser, 5 horas da manhã na igreja, 5 às 6. E aí, não é uma campanha, é um propósito para a vida. Até Jesus voltar, até Ele nos recolher. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós queremos fazer isso. E eu voltei a dormir mais um pouquinho. Enquanto eu estava dormindo, eu ouvia como que passos e vozes começaram a entrar no quarto. E eu entendi que eram espíritos. E começaram a vir sobre mim, para querer guerrear comigo. E no meio daqueles espíritos, vi uma voz que era maior que todas as outras. Era muita confusão. E essa voz imitava a voz de Jesus. Mas na hora o Espírito Santo, mesmo no sonho, Ele me deu o discernimento. É um espírito enganador. Eu comecei a repreender então no sonho. Vocês estão repreendidos em nome de Jesus, vão embora. Vocês não pertencem a essa casa, a esse lugar. Vão embora. E aquelas vozes, aquela confusão e aqueles espíritos em cima. E eu continuei no nome de Jesus. Vão embora.
gritou. É como se ele estivesse sendo expulso. Ele disse: eu não quero ir embora. E eu disse: você vai, em nome de Jesus, porque eu não te quero. Eu não te convidei, eu não te quero. Eles silenciaram e recuaram. Este é o oeste catarinense. Eu estou lá. Minha família está lá. Meu marido está lá. A igreja está lá. O diabo já sabe que eu moro lá. O diabo já sabe o que nós fazemos lá. Mas Deus também sabe. E a graça dele me basta. A graça dele me basta. Aleluia. Eu não sei as impressões de bondade, de amor, de companheirismo, de amizade que você já teve. Talvez foram impressões tão desastrosas, mas pela graça de Deus revelada através de Jesus, o amor dele não muda. Existe um lugar em Deus que nos dá segurança. Existe um amor em Deus que é imutável. É para lá que nós temos que ir. Aos pés da cruz, nos braços do Mestre, ao encontro da graça. Amém. Quando eu entrei na igreja, eu vi você de camisa xadrez vermelho. Eu não sabia que você era filho do nosso querido irmão Jovino, nem a sua mãe que estava aí. Deus me falou uma coisa a seu respeito. Deus me fez lembrar de Absalão. E o Espírito Santo falou para mim: da mesma maneira que um dia Davi, cuidando de Absalão, ele falou para os seus soldados: tratai com brandura o jovem Absalão. Deus tem essa palavra para você, filho. Deus te trata com brandura. Deus te trata com brandura, porque Ele tem um amor especial por você que não muda. Nada apaga, nada frustra. Ele te trata com brandura. Amém? Deus abençoe você. Não se esqueça disso. Amém? Levantem as mãos, eu quero orar por vocês. Vem as meninas que cantaram junto. Vem a pastora também, eu quero orar por vocês. Eu já vou parar, eu estou atrasada hoje. Ontem eu fui prudente, hoje eu estou atrasada. Existe um lugar no coração de Deus que é teu. É teu. Ele garantiu para você. Amém. Corre para lá. Corre para lá. Entende isso? Corre para lá. Lá é a porção da graça. Aonde cura as tuas feridas? Aonde encontra teu coração ferido? Aonde abastece o seu ânimo? Aonde te faz entender que você é feliz, mesmo não tendo o que você gostaria de ter, mas por causa da graça você é feliz. E você pode cantar então. É por isso que você canta, porque você é feliz. O diabo diz que não, mas Deus diz que sim. É lá na graça, na porção da graça, que você com essa voz enfrenta o inferno inteiro. Entendeu isso? Você enfrenta o inferno inteiro. Você, quando abre a tua boca e canta, os demônios correm. Não porque é você, mas é por causa da graça. Aleluia. Fecha seus olhos. Faça assim com as suas mãos. Senhor, abençoa suas filhas, Senhor. São as filhas da graça.
O diabo teve um plano especial para cada uma até elas chegarem aqui. Mas por causa do teu amor e da tua graça, que superabundou lá na cruz do Calvário, o Senhor as encontrou primeiro. E elas estão guardadas em Ti, estão protegidas em Ti, estão seguras em Ti. Então as abençoe, as abençoe, as abençoe. Supra as suas necessidades, responda as suas orações, cura as suas feridas, tira todo o medo, todo o temor. Ajude-as a abandonar os faixas pretas para dormir. Ajude-as a abandonar os remédios, esses paliativos, esses remédios para deixarem menos ansiosas. Ajude-as, Senhor. Ajude-as, Pai. Ajude a serem felizes nos seus casamentos. Ajude a amar os seus filhos, a serem boas donas de casa, a serem esposas fiéis, a serem servas fiéis ao teu reino. E que elas avancem no nome de Jesus. Os maridos, filhos, pais que estão aqui, os homens, Deus me pediu para orar por vocês com todo respeito. Eu respeito as hierarquias. A Bíblia fala que vocês foram formados superiores às mulheres. É um mistério de Deus. Levantem as mãos de vocês. Senhor, num mundo tão sombrio, aonde é tão difícil, Senhor, ser um homem, ser um servo teu, um filho teu, o homem que honra a sua esposa, que é marido de uma só mulher, o homem que honra seu trabalho e não é corrupto, o homem, Senhor, que é um filho que honra pai e mãe e não é desobediente, o homem, Senhor, que o Senhor pode procurar e falar que nele não há dolo. Repreenda, que seja repreendido todo espírito das trevas que quer destruir a masculinidade, que quer destruir a hombridade, a seriedade que o Senhor fez, que na estrutura humana do homem o Senhor colocou o seu caráter, Pai, de pai. No nome de Jesus, abençoa seus filhos, no nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Eu quero encerrar.